Como você sentiu essa questão do preconceito, né? Porque você tinha comentado comigo antes que, na realidade, você conversava, inclusive, com alguns gestores sobre essa ferramenta e alguns acreditavam, gostavam, incentivavam e outros nem tanto, não é isso? Não, sim, com certeza. Ainda mais assim. Porque assim, a gente tem duas. Eu gosto de dividir em dois momentos. O momento que eu iniciei, que era um Tá. momento mais difícil, né? Que quando você falava da astrologia, realmente tinha gente que dava risada, né? Eu Uhum. falava assim, putz, né? Onde é que eu vou me enfiar, né? Onde é que eu vou. Será que isso vai dar certo ou não? Mas tinha alguns que acreditava. Então, assim, quando você pega as pessoas que acreditam, que se interessam, Uhum. né? Uhum. As pessoas elas começam a te perguntar. Então tinha gestores realmente que o que que eles faziam? Eu vou te contar uma história. A minha Sim. primeira chefe, né? Minha primeira gestora, né? De RH, quando eu falei isso, né? Porque ela sabia que eu fazia astrologia e tal. Ela falou, Tá. mas será que isso dá certo? Ela deu risada na minha cara. Ela falou assim, mas isso Sim. aí, como é que você vai ver no mapa astral? Aí, sabe o que que eu fiz? Ah. Como é que fala assim? A gente conta até 10, né? Porque Aham. você quer provar. E assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu provaria com N argumentos. Mas Sim. naquela época eu não tinha, né, essa maturidade, né? Eu queria a Sim. todo momento fazer e enfim, mostrar que realmente isso funcionava. Ela começou a rir, eu falei assim, olha, vamos fazer um teste, deixa eu fazer o seu mapa, Uhum. né? Melhor coisa. Se você me permitir fazer o seu mapa, aí você vê se a astrologia ela funciona ou não, Ou né? não. E Aham. assim, eu não vou fazer o seu mapa natal, eu vou fazer o seu mapa focando as áreas de trabalho, Tá. vocacionais, onde eu quero te mostrar, né? Que no caso, né, seria a casa 2, a 6, Seis a e a 10, 10. né? A 2, que seria aquela casa, vamos até falar rapidamente, né, para o pessoal Uhum. já sabem, né? Mas a casa 2 que é onde você produz, como você gosta de ganhar o dinheiro, como é que você vai ganhar o seu dinheiro, né? E é De trabalho, o dinheiro através do seu trabalho, né? o Não é que você ganho. valoriza, né? E a casa 6 que é a casa do trabalho, né? Que ela foca Sim. realmente o trabalho, o ambiente de trabalho, o Colegas. como você se relaciona com a sua equipe de trabalho, os seus Uhum. colegas de trabalho, como é que é o relacionamento, no caso dela, que era gestora, com os seus subordinados, né, Uhum. os seus colaboradores, e a casa 10 que é a casa da Da busca carreira. da carreira, né? O Uhum. sentido de carreira, o que, que você está buscando como objetivo. E Sim, aí sim. pincelar a sua casa um, que é a expressão. Uhum. Eu sei que eu Uhum. fiz isso, ela assim mudou totalmente. Ela falou: Meu, eu não Olhou acredito. com outros olhos, né? Não, como é que você sabe? Então, você tinha que provar, né? Sim. Muitos gestores eu tive que realmente fazer o mapa do próprio gestor ou de alguém da equipe que ele conhecia muito bem, né? Tá. Foram os caminhos lá atrás que eu utilizei para mostrar um pouco de credibilidade, para obter essa Sim, credibilidade, sim. né? E continua sendo a Lógico, melhor maneira mesmo, né? Continua sendo, né? porque o preconceito ele existe, né, Ed? Sim, Isso sim. aí a gente sabe, a astrologia ela é milenar, tem séculos e séculos, mas esse Sim, preconceito já vem lá atrás, né? verdade. E numa área empresarial, numa área, como é que a gente pode dizer, organizacional é muito mais, né? Muito mais Sim. carregado porque ela envolve uma É. série de coisas, investimentos que você vai fazer naquele candidato, então é complicado. Hoje eu sinto que está mais fácil, principalmente Sim. quando eu fiz a mudança, né, para trabalhar como autônoma É. Eu e acho que fazer. também tem muitos mais profissionais, ela se estruturou, tem escolas respeitadas, enfim, tem uma associação, enfim, é uma situação muito mais estruturada do que era naquela época, né?
Com certeza. E o que a gente diz, né? Você precisa tomar muito cuidado com como você utiliza a ferramenta, né? Uhum, Então, o sim, preconceito vem em cima disso, de como você utiliza essa ferramenta. Ou como você expõe isso para o candidato e uhum, para a empresa, né? Porque sim, você sim, tem que ter aquela coisa da transparência, né? sim, Eu acho sim, que a gente sabe disso, né? Todo processo, seja terapêutico, seja astrológico, você tem que uhum, ter a ciência da sim, pessoa que você está fazendo, né? Esse uhum, mapa. sim. Então, E- quando eu comecei a trabalhar realmente com isso, por isso que eu uhum, falei, eu divido nesses dois momentos. O meu sim, segundo momento, ele foi perfeito, muito mais tranquilo, muito mais sim, fácil, porque eu colocava realmente como uma ferramenta para agregar sim, na parte da entrevista, sim. principalmente, né? Então, e aí você mencionou uma palavra-chave, né? Ferramenta. Porque quando a gente fala de astrologia na área de recrutamento, de seleção, e a gente já até teve essa experiência conversando com uma empresa, eles têm uma primeira ideia de que a entrevista e a conversa vai, e principalmente a decisão vai ser feita só baseado na astrologia. E isso não é verdade, né? Ela é apenas um dos itens, não é isso? Ela é apenas, exatamente, ela serve, ela vai me ajudar num apoio, né? Sim. Ela vai me dar mais dados para que eu Uhum. possa enriquecer essa entrevista, né? Que nem Uhum. eu sempre trabalhei com seleção de competências, né? Então, na Certo. entrevista, sempre trabalhando com essa ferramenta, que é para pegar a vivência do candidato. Por quê? Porque o candidato, você sabe, eu trabalho com isso, eu Uhum. preparo pessoas para fazer entrevista também, Sim, né? Então sim. a gente sabe que tem muitos candidatos que São já fizeram, profissionais de entrevista. já fizeram mil cursos aí de entrevista, né? De como fazer, de como. Só que é o seguinte, quando você trabalha com a seleção por competência, você pega a vivência desse candidato, né? Ele vai ter que falar sobre as vivências dele. Me Sim. conte tal coisa, me mostre Uhum. como é que você teve uma experiência ou um resultado em tal coisa, como é que você trabalhava em equipe, ou seja, Uhum. e ali no mapa, o mapa ele mostra isso para você, Sim, né? sim. Se for fazer essa relação das casas, o vocacional, a Léo, ela tá participando, ela sabe, né? Ela fez astrologia Uhum. vocacional. A gente tem muitos dados ali, né? Sim, sim. Você E pode pegar. ela vai te ajudar a direcionar o tipo de pergunta e as perguntas, né? Porque você vai poder fazer perguntas para tentar descobrir se aquilo que você viu é verdade ou não, se manifestou na pessoa ou não, né? Se ela Exatamente. desenvolveu ou não, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Exatamente, você vai fechar um pouco mais, né? Você Uhum. vai ser, na verdade, é o que a gente fala, né? De o mapa ele é um GPS nosso, né? Ele é Sim. o nosso GPS. Eu costumo dizer isso. Então ali estão todas as áreas informando. O mapa ele traz o quê? O teu potencial. Ele Uhum. traz as suas habilidades, né? Se você Uhum. for nessas casas, Uhum. nos planetas que estão indicando, né? Também isso, na relação dos planetas e Sim. nos aspectos, né? Dessa casa, você vai ver ali que ele traz tudo. Ele traz o potencial, Uhum. ele traz as habilidades e os seus desafios, né? Uhum. Ele traz o seu desafio. A Léo está falando aí que é um instrumento É. maravilhoso, é uma Sim. forma, Sim. você levando isso com seriedade, nossa, isso aí é para a parte de RH, para a parte de seleção, principalmente, assim É. você eliminar todo um processo lá atrás. Sim. Eu sempre fui a favor, Ed, de que a melhor ferramenta para uma entrevista de seleção é a entrevista. É a própria Sim. entrevista. A melhor Uhum. ferramenta para um candidato, para você selecionar, Sim. desculpa, um candidato, é a Uhum. entrevista. Lógico que cada processo tem uma gama de outras ferramentas, né? Tá. Tem funções, tem cargos, principalmente se você pegar nível executivo,
você tem que ter uma entrevista 100%, né? Mas tem outros testes também que fazem parte. O mapa, é como a gente estava falando no início, ele é mais uma ferramenta, né? Que vai me ajudar a ter um pouco mais de solidez no resultado desse candidato. Ou seja, o mapa ele vai confirmar para mim coisas que ele apresentou ali na dinâmica de grupo, coisas que ele apresentou, os testes que ele fez, que possivelmente o gestor queria que ele fizesse, mas ele vai me ajudar muito, ele vai enriquecer muito a minha entrevista. Eu vou ver lá aquelas casas onde ele está, o potencial dele, vou levantar aquilo. E assim, para a área de recrutamento e seleção, para a área de treinamento, como treinar essa pessoa, né? Como lidar com essa pessoa. Você falou uma palavra aí que é potencial, que a gente que trabalha com mapa, às vezes a gente vê que a pessoa tem um potencial numa área, ou um talento em potencial, que ela não tem consciência porque ela nunca teve oportunidade, nunca surgiu. Então, ela nem considerou aquilo. E a partir do momento que você fala, às vezes a pessoa se toca e fala, nossa, eu gosto disso, mas eu não sei se eu sou bom nisso. E lá no mapa está dizendo que ela tem um potencial para ser muito boa naquela área, né? Naquela atividade. Isso aí que você tá, esse ponto que você está falando me lembra muito, como a Léo aqui está comentando, é que a gente né, tem uma linha, mas a gente acaba puxando essa linha, né? Vamos lá, conforme vai aparecendo. Na parte de coach. O coach, a gente trabalha muito com isso. O coach, você levanta muito, por isso, principalmente esse nicho, né? Eu escolhi o nicho de trabalhar com jovens que entram no mercado de trabalho. Esse nicho é um nicho que não tem consciência realmente desse potencial, né? Então, às vezes, eles procuram, né? Que nem muitos me procuram para quê? Para mim fortalecer, para ele ter muita assim dúvidas e assim insegurança de como enfrentar uma entrevista, de que caminho ele vai seguir, qual a carreira que ele vai seguir. Às vezes ele está saindo da faculdade, mas ele não tem certeza disso, se é por aí mesmo. Então, o mapa, ele te esclarece, né? Ele te mostra os seus talentos, como a Léo está falando. Você tem aqueles talentos naturais e aqueles que você pode desenvolver. Inclusive, isso que você está falando agora é uma área que você tem atuado recentemente forte, que é esse coaching de carreira, não é isso? Exatamente. É exatamente isso que eu estou falando, nesse coach de carreira que, assim, você tem as ferramentas do coach, né? Quando você estabelece, você tem o cliente, ele quer determinado objetivo, o objetivo é entrar, por exemplo, eu vou te pegar minha primeira cliente, né? Como exemplo, né? Que foi onde eu iniciei com esse nicho, né? Que eu digo que é o jovem, né? Hoje nós temos uma geração que eu sinto que ela é muito despreparada para esse tipo de processo, né? Por mais condições que tenha, social, financeiro, fez uma faculdade assim legal, que nem essa pessoa, ela estudava, era o último ano de poli, né? Na área de tecnologia, mas ela tinha uma séria assim, dificuldade de fazer as entrevistas. Por quê? Diz que na hora dava um branco nela, né? Na hora ela sabia o que tinha que responder, mas ficava nervosa. Então ali a gente trabalhou, a gente definiu as ferramentas, né? Inicialmente a gente sempre 10 sessões, né, no coach. Essas 10 sessões você define quais as ferramentas que você vai trabalhar para atingir esse objetivo final, né? E aí, o que eu fiz? Eu introduzi o mapa astral. Eu falei com ela, falei, olha, eu também trabalho nessa parte da astrologia, eu também mexo, trabalho com coach astrológico, né? E eu acho que seria uma ferramenta muito boa, porque aqui a gente faria esse mapa, a gente vai definir, eu vou te explicar, eu vou definir exatamente quais são as áreas aqui para você. Eu fiz um mapa natal onde a gente trabalhou em 10 sessões. Só que focado na área vocacional.
né? Focado na área vocacional, mostrando para ela os talentos. Ela tinha, eu lembro muito bem disso, né? Não vou esconder como é que fala? A identidade, mas ela tinha Tá. só Júpiter na casa 10, né? Nossa, Ela, então, assim, e assim, perfeição tinha enorme, né? 19 anos, 20 anos. Quer dizer, volta aquilo que você falou. Ela não tinha consciência do potencial que ela tinha, Sim, né? sim. Um ascendente em touro, né? Então, Uhum. assim, ela mostrava ali coisas, habilidades, talentos e uma segurança que ela achava que não tinha. E a gente Entendi. trabalhou em cima disso. Ou Mas a seja, dificuldade dela era o quê? Era na comunicação? Era na autoafirmação? Você conseguiu identificar no na mapa e mostrar verdade, para ela? tinha uma insegurança que até, como que eu posso te dizer, pegava um pouco a parte emocional dela. Ela Ah, ficava realmente nervosa, ela tinha uma trava. Ela isso tinha você uma, identificou no mapa e gente, mostrou ela para tinha ela. uma trava que quando ela começava a fazer a entrevista, ela tinha, por exemplo, ela ficava muito vermelha no pescoço, ela ficava se coçando. Então, o emocional dela Entendi, interferia também, entendi, por ela achar que ela não tinha condição de fazer uma entrevista. entendi. Então, o que fez uma primeira entrevista e aconteceu isso. Nisso se instalou essa dificuldade, né? Esse trauma, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, de que ela não Entendi. tinha isso. É que assim, é todo um processo, né? Eu estou falando assim por Sim, cima. sim, são sessões, né? Não é uma coisa só, né? Exatamente. Legal. E foi, a gente teve sucesso, porque assim, ela fez a primeira entrevista, na segunda eu procurei prepará-la nesse sentido, né? Mostrar esse Ah, potencial que ela tinha. Ela tinha um ascendente em touro, ela tinha uma comunicação muito boa, né? uhum, E que ela tinha que, assim, ela tinha que eliminar aquela primeira experiência dela. uhum. Colocar E para aí a gente trás. foi trabalhando. Na sétima sessão, Ah, ela conseguiu uma entrevista numa ah, startup. Ela ah. conseguiu passar pelo processo seletivo todo, ela Que fez a entrevista, legal. a gente agradeceu. A gente nem chegou à 10ª sessão, porque ela arranjou um emprego, Que teve que fazer um ótimo. treinamento fora. Hoje ela está no Canadá. Ela está no Nossa, que Canadá. legal, Jean. Ela está no Canadá a trabalho. Que ótimo, que ótimo. Assim, eu sei que a gente acabou meio correndo aí, Misturando as coisas. misturando um pouco, mas eu lembro que você comentou antes, a gente tinha comentado que você ia falar um pouquinho sobre a tua relação com os gestores, e principalmente aqueles que aceitavam mais, o quanto você não ia só além da entrevista, mas trabalhava a questão de treinamento e desenvolvimento também, né? Isso. Nessa parte dos gestores, a gente fazia reuniões, né? Que nem, por exemplo, quando você tinha. Aí você tinha várias áreas, né? Vários pontos. A questão daquele colaborador que estava com problemas, né? Ah, Que ele não estava conseguindo ter um bom relacionamento, ou porque ele realmente estava com um desempenho muito baixo. E aí, o uhum, que que a gente fazia? Eu pegava o mapa e também uhum. acompanhando as progressões, né? Sim, Essas é uma coisa progressões. temporária, né? Que é daquele momento, né? Olha, essa pessoa está passando uma transição, né? Essa Sim. pessoa ela está passando uma transição de mudança muito forte, né? Essa pessoa você tem que pegar ela por aqui, por esse ponto. Hum, Não adianta você pressionar. É um cara criativo, mas que se você ficar em cima, ele não vai te dar o resultado, né? entendi. Então tem essa parte, né, que a gente fazia bastante. Tem a Uhum, parte de você também lidar com treinamento, né, onde tá. você já, com essa pessoa que acabou de entrar, você já tinha o mapa dela, né, você já tinha Tá. todos os dados, né, eu já tinha todos os Uhum, dados, então eu passava para o treinamento, olha, esse aqui, você tem que pegar esse ponto aqui, tal, tal, tal. Ou entendi. até mesmo, Ed,
pessoas que, por exemplo, essa última experiência que Boa eu tive noite. na Mas Gi. entrou. Boa noite. Oi, dona Lúcia, minha madrinha. Boa noite. Essa pessoa que eu tava, até cortei aí o raciocínio. Por exemplo, esse gestor, ele eu estava falando com problemas, né, de Isso. desempenho Sim. e de treinamento. Aí a gente dava esse treinamento e colocava os dados e via também uma outra coisa que eu fazia bastante nessa última empresa. A gente fazia uma reestruturação de áreas. Às Tá. vezes você tem um colaborador ali que ele não está se identificando com aquela área, mas que ele se identificaria facilmente numa outra. Teria Então, potencial para crescer e brilhar numa outra. exatamente. Então, o mapa nessa área, né, nesse trabalho também é uma coisa que é muito rica, sabe? É Uhum. riquíssimo, Sim. porque eu fiz muitas mudanças de pessoas que de repente você descobriu que ali ele não tava produtivo. Aí você Sim. mandou ele, por exemplo, para a loja, né? Como eu trabalhava Sim. muito na área comercial, você Sim. mandou ele trabalhar na loja, fazendo Uhum. assistência de loja, Uhum. Uhum. assistência do gerente, e ele, Uhum. por quê? Porque era um lugar aberto, onde tinha muitas pessoas, né? Sim. Ele estava numa Sim. sala fechada. É o que a gente Uhum. diz, né? Às vezes tem aquela coisa, a gente fala do preconceito dos signos, né? Que tem muita Isso. empresa que eu já vi, inclusive, que Uhum. pega pelo signo somente, né? Sim. Sim. As empresas sérias, elas não fazem isso. Sim. Mas aqueles que acham que só leva em consideração o signo, O realmente ele signo pode ter solar. alguma relação a isso. Mas tem a ver, porque você vai pegar um ariano e vai deixar ele fechado numa sala? Não dá, né? Vai pegar Vai ter uma uma hora. geminiana para ficar carimbando todo dia a mesma coisa. Não vai rolar. Exatamente. Ele vai. Oi, Rê! A Olha, Regiane. olha aí, A olha os Regiane, elogios. a Regiane, ela é psicóloga e ela Ah, trabalha também na área de RH. legal, obrigado, Então, Regiane. sabe, ou você pegar, por exemplo, um taurino e colocar ele numa loja para Sim, vender. sim. Fica complicado. Ele até tem esse potencial, mas eu estou falando só da energia do signo, A né? gente está falando Então, do signo, gente. A gente não está falando do sol da pessoa, né? Porque tem que olhar o mapa inteiro, né? exatamente. Então, você tem que fazer exatamente, e utilizar essa ferramenta de uma forma séria, né? Que é o que, por Sim. exemplo, eu entrei na internet, Hum, de vez em quando a gente entra, né, para ver, né, sim, tal, para dar uma olhada. a gente estava falando do preconceito, que foi um dos temas que a gente comentou, né? Sim, Tem muito preconceito. Eu vi mas porque o próprio profissional ou a própria empresa, ela dá esse motivo, né? Ela te sim. dá esse material. Por exemplo, eu entrei, aquela BBC News do Brasil, Sei. é uma reportagem recente, tá? Onde um candidato a designer, né? Ele estava se candidatando para estagiário, né? Aham. E o dono, ele, numa área de comercial, numa loja do Rio de Janeiro. Tá, tá. E o dono perguntou para ele, né, qual era o signo dele, o dono da Ah, loja. Ele fez sim. entrevista com o próprio dono. Ah, E ele falou, eu sou de Leão. ah, Mas ele ficou com aquilo, né? Ele falou, caramba, o que tem a ver? Estou fazendo uma entrevista para design, o cara me pergunta de signo, né? E aí ah, ele conversando com uma das colaboradoras da loja, ela falou, ah. olha, não é que aqui ele não pega ninguém que é de touro. Ele não porque ele teve uma experiência ruim. Então, olha só, isso aí Tadinhos dos denigre, né? taurinos! Não, ele deve ter tido alguns problemas sérios com os taurinos, né? Sim, sim. Então, ele denigre aí o trabalho, né? Um trabalho que é tão Sim, sério, né? sim. Não, e mesmo porque pode ter um taurino que tem aspectos do mapa que muda a energia e no trabalho, especificamente na área do trabalho, ele tem um comportamento diferente, enfim, não é? Exatamente. Por isso que a gente olha, né? É, Gente,
Gente, eu sou um ótimo exemplo. Você já viu virginiano de bom humor? É muito raro. Mas não é que Sério, eu né? tenho. Eu sou virginiano, só que eu tenho a lua em Sagitário, gente. Então, eu sou um virginiano de bom humor, otimista, o que não é uma característica normal de um virginiano. Né? Então, Exatamente. não pode E olhar o tem, sol só. né? E outra, se você for pegar o touro, poxa vida, o touro é pelo elemento, regido pelo elemento terra, né? Então é um cara que é estável, Sim, sim. você pode confiar em termos assim de trabalho, é trabalhador, Nossa, né? como Como a a Léo falou, super trabalhador. Então, só que isso acaba. A forma, você vê, olha, foi parar na BBC News. Então você imagina pra gente Bem, é. como é que lidar com esse tipo de coisa, né? E na verdade É. não, você tem todo um trabalho sério onde as pessoas envolvidas, elas estão cientes, né, que vai ser Sim, feito esse trabalho. E outra, sim, importantíssimo, elas são eficientes, elas são envolvidas até no final do processo, porque todos os sim. meus candidatos, né, quem passou por Uhum, mim sabe disso, tanto com o trabalho envolvendo o mapa ou não, no processo seletivo, uhum, todos uhum. que entraram, os que eram aprovados ou não, eles tinham Sim, feedback, eles tinham sim. retorno. Isso é Né? importante, né? É Isso é o que importante. a Andrea falou aqui, é importante tomar muito cuidado quando utilizar dados astrológicos em recrutamento, né? Que é o que você está Sim, falando, né? muito cuidado. Então, as pessoas, elas trabalham, elas acham que assim, é só fazer o mapa astral. Não, né? Você tá. Por isso que eu falei, você tem as casas onde você vai buscar isso, né? Uhum, Você não está sim, fazendo um mapa natal, você não está sim, fazendo terapia, né? Então, sim, você tem sim, que ter a seriedade com o processo. Você está envolvendo uma sim, pessoa e a vida dessa pessoa, né? Porque sim. ali você tem Verdade, todo, né? verdade. Todos os dados que a gente, né, precisa, É. né? Ô, Jean, Então, eu assim, estava pensando a gente começar, se você não se importar, para a gente poder falar um pouquinho da uma coisa geralzona, porque a gente já até comentou que talvez a gente faça uma outra de novo, live, onde a né? gente fala de todos os signos, focando essa visão, ah, a visão corporativa da energia de cada signo, né? Mas hoje, como não tinha tempo de fazer tudo, você preparou só para falar geralzão dos signos agrupados em elemento, não é isso? Quanto tempo a gente tem aí? Olha, nós estamos a 41 minutos, ou seja, eu acho que a gente tem aí mais uns 10, 12 minutos tranquilo. Né? Você É. acha que não dá tempo de passar uma geralzinha? De todos? Você acha que não? Uma Não geralzinha sei. pequena. Se for pequeno, vai. Eu só não quero que ninguém fique fora, porque o povo vai reclamar depois, que algum signo fica fora. E que Você quem quer, for então, pisciano, que for por último. você quer falar Mas dos vai lá. elementos? Vai lá, não. Vê como você acha que dá tempo, em 10 minutos, 12. Pode ir, manda bala. 10 minutos? É. Vamos falar dos elementos, então, né? Melhor. A lua em touro. Realmente. Então, eu só faço. Olha só a coisa com segurança, né? Tá certo. Não, vamos. Bom, se a gente. Sim, eu acho que vai dar para a gente fazer uma geralzinha, mas Vamos lá. se sobrar um tempo, a gente pincela alguns, né? Mas, Ok. por exemplo, se a gente levar em consideração, vamos fazer uma visão corporativa do signo, né? Do Tá, signo, tá, da tá. energia. Da energia, gente. A gente não está falando do sol, né? Da Exatamente, a gente. energia geral. É uma coisa geral. É isso. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente precisa ver o mapa como um todo, Isso. né? Inclusive, nesse Então, por caso, exemplo, pesa muito, desculpa te cortar, mas assim, pesa muito o signo que rege o meio do céu, que é a carreira da pessoa, né? Vai pesar, né? sim, Que não necessariamente sim, tem a ver com o sol, né? exatamente. Não, exatamente. Aí tem, né, várias nuances aí. Isso. Então, por exemplo, os elementos, os signos que são regidos pelo elemento fogo, né? Uhum.
elementos fogo, acho que o pessoal já sabe, Áries, Áries, e Leão, Sagitário, Sagitário. né? Então, esses signos, essa energia, né? Eles Uhum. são o quê? Profissionais criativos, né? Uhum. Muito criativos, intuitivos, independentes, né? Então, Uhum. eles normalmente, eles gostam de trabalhar como autônomos, né? Uhum. Mas também não quer dizer que que eles tenham dificuldade de trabalhar numa empresa também, tá? Sim, sim, sim. Normalmente eles são muito liberais, né? Eles gostam de movimento, não tem aquela coisa, é o que eu estava falando, você pegar um ariano, um sagitariano também, ficar o Uhum. dia inteiro numa sala fechada, fazendo Parado. rotina, né? O leonino também, sem ninguém para mandar, fica difícil. Tem ninguém para admirar ele, né? Então, eu costumo colocar assim, né? Então, o que motiva essa coisa deles terem a liberdade para atuar, né? Sim. Então, são competitivos, como um ariano, por exemplo, Uhum. líderes, como um O leonino, leonino, né? pessoas mais extrovertidas que querem aprender e querem passar o seu conhecimento, como um O sagitariano. sagitariano. Agora, o que desmotiva esse cara, né? Esse Sim. cara, na verdade, essa energia. Ficar na rotina, como eu falei, né? Muita Sim. Tá rotina, parado, fechado, sem estímulo nenhum, não né? tem Sem poder, mudança, né? né? Isso realmente é uma coisa que desmotiva muito. Então, você vê que por aí você já começa a ver, porque quando você vai fazer lá o teu perfil de vaga, que você Uhum. tem a vaga, você vai levantar o perfil dessa vaga, você vai ver Sim. aonde esse cara vai trabalhar, né? Uhum. Como ele vai se adaptar, com quem, como é o chefe dele. Então, Isso é importante. ali Com quem é o chefe e como que vai ser essa relação, né? vai ser essa relação, né? Então, eu pegar e dar um ariano, de repente, para um chefe, né? Isso eu estou falando no signo, por isso que não tem Sim, sim, muita coisa, né? A gente tem que ver o sim. mapa. Pegar para um capricorniano, né? Um Uhum. chefe capricorniano, ele vai querer aquela coisa, né? Ó, vamos aqui, vamos se empenhar, vamos Uhum. Uhum. terminar, parar a noite. Sim, E o signo de fogo não vai parar a noite, não. Ele vai fazer a coisa ali na hora que, você entendeu? Né? sim, sim. Mais ou menos isso, né, Ed? O Isso, terra, né? Os que são do isso. elemento terra, É o né? Que é touro, touro, virgem e virgem capricórnio. e capricórnio, né? Que eu acabei de Isso. falar. São elementos, é um elemento que te dá mais estabilidade, então são mais Uhum. estáveis. Uhum. São pessoas que não gostam, se ele tiver essa energia, né, muito coisa, de mudar muito de trabalho, né? Sim, São pessoas que gostam de ficar ali quando elas se sentem seguras, sim, né? Eles sim. precisam do reconhecimento, esse Isso é reconhecimento importante, verdade. que os de fogo não precisam, eles precisam Também. também, precisam de um reconhecimento. Aqui o reconhecimento é também financeiro, né? Aquela coisa da estabilidade. Ele tem que ter a segurança de que ele Uhum. vai conseguir pagar todas as continhas dele lá, né? No final Sim, do mês. sim, sim. E eles As, curtem a rotina mais do que o outro, né? Curtem, exatamente, já é o contrário, né? São muito esforçados, eles gostam, são críticos, né? Tem Sim, essa parte que nem, por exemplo, se você pegar o Virgem, né? sim. Então, ele lida muito bem com a E rotina, eles são têm mais previsíveis. objetivos, né? Eles planejam, têm objetivos Isso, eles claros, são mais né? previsíveis e eles não gostam de muita mudança, né? E se tiver a mudança, aí é onde o lance da desmotivação e da morte, né? A morte para Sim. eles é ter uma mudança muito drástica, sem E que eles rápida, né? estejam E- preparados para isso, Sim, sim, sim. né? Tem que ser algo que eles consigam absorver aos poucos, né? Eles não gostam de uma mudança drástica, né? Sim. Os elementos, né? Hum. O elemento ar, Ar, né? ar. Aí o ar Gêmeos, seria Gêmeos, Libra e Libra Aquário, e Aquário. né? São mais mentais, né? Eles são Sim, ágeis também, né? sim. Por ser o elemento ar, eles são muito ágeis,
é Uhum. muito mental, aprende com muita facilidade, né? Tem Sim, aquela sim, versatilidade, né, de trabalhar com várias sim, coisas ao mesmo tempo, se você pegar um geminiano, né? Ele sim. faz várias tarefas, Curiosos, né? Curiosos, né? trabalha muito a parte da comunicação, dessa relação, da interação, né? Do Então, social, né? um jornalista Sim, tem que ter a interação, né? sim, sim. No caso, outra coisa que eles também Libriano, gostam, Libriano é mais a questão do outro, né? Do social, né? tem aquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Sim, Então, as sim. decisões para ele leva muito em consideração isso. Né? É O verdade. aquário tem aquela coisa de não, de querer trabalhar mais assim, ter um pouco mais de liberdade para atuar, né? Uhum. Nada imposto, né? Não gosto de nada imposto. Exatamente, a morte para eles é aquela coisa de ter que ficar dando satisfação, ter que ficar dando, sabe aquela coisa, você já fez tal coisa, sabe? Uhum. Então, para eles é uma coisa mais assim solta, né? Eles Sim, sim, trabalham sim. muito bem com um profissional liberal, né? Numa Uhum, empresa uhum. um pouco mais de liberdade, né? Sim, sim. Nessa parte. E o elemento água, né? Uhum. É É câncer, câncer, escorpião e escorpião, peixes. peixe. Aí eles precisam são signos assim, são energias que trabalham muito bem em equipe, né? Sim. Eles trabalham muito bem em equipe. Eles precisam de uma segurança emocional, né? Eles precisam ter Sim. um vínculo emocional com aquele lugar, com aquele ambiente, né? Uhum, uhum, O que desmotiva é a falta de estímulo, no caso, para eles. Essa falta de. A injustiça, no caso de um pisciano, né? Num lugar onde ele uhum. vê muita injustiça, ele não fica. Né? O Sim, pisciano ele sim. tem muito essa O coisa ambiente também. é muito importante para eles, né? Trabalhar dando assistência a essas pessoas, né? Uhum, Então, uhum, tem que. A coisa do emocional, o vínculo né? Emocional com aquele uhum. lugar, por exemplo. O Sim, sim, canceriano a gente teria essa parte, né? Ele tendo esse vínculo emocional, é aquele que vai defender a empresa, sabe o vestir a camisa? Tem sim, muito sim, disso, sim, da empresa, né? É aquele que fica sim. vários um tempo assim enorme, ganha lá os pins a cada 10 anos, né? No Verdade, geral, né? verdade. No geral, No quando geral, você no vê, geral. você falou, O- isso dá uma live. É, e a gente vai fazer, né? A gente já falou de fazer no futuro De uma live todos os falando de signos, cada né? signo, mas na visão corporativa, da energia deles. E E a gente até pode mencionar alguma coisa de casa, de planeta, mas é a visão geral, a energia de cada signo numa visão corporativa, não é isso? Você vai perfeito. preparar e a gente vai falar sobre isso, né? Ó, a Léo já se adiantou e anotou aí a dica do dia que são os livros. Fala aí, Jean. Então, ó, tem duas dicas, né, para quem trabalha com essa parte do vocacional, né, ou se interessa por essa parte, né? Então, a gente tem aqui esse livro que é Vocação, Astros e Profissões, acho que a Léo já colocou, né? Ela Então, é colocou Vocação, conhecimentos de astrologia vocacional e empresarial, da Ana isso. Maria Costa Ribeiro. Ah, tá, ela colocou, você está falando do primeiro? Eu estou falando do É, segundo. é. Não, é que ela anotou esse. Tá, É o então que está vamos seguir aqui, a ó. ordem dela. É. O conhecimento da astrologia mundial, vocacional e empresarial da Ana Maria Costa. Isso, é esse daí. É muito bom. Fala bastante de vocação e fala também da ferramenta da astrologia na empresa, tá? Como um todo. E Uhum. tem esse aqui que é vocação, astros e profissões, Isso que né? ela colocou agora, isso. Cissa Bueno e Márcia Matos. Perfeito, da Aí, editora agora, né? isso. A Léo já Legal. fez aí, já te adiantou. Obrigada, Já Léo. colocou. Obrigado, Léo. Tem Perfeito. várias, Ah, tem várias bibliografias, né? Agora sim, nessa sim, área sim. vocacional. Está abrindo, Exatamente. né? É, é. E eu acho que cada vez mais eu acho que as empresas vão perceber isso como uma ferramenta para complementar, né? E para ajudar, principalmente nessa área que você falou de ver onde estão os potenciais e as dificuldades, né?
e poder aprender a lidar melhor com as pessoas, né? Com os funcionários e com o desenvolvimento deles, né? Exatamente. Legal. É uma ferramenta a mais, né, Ed? Sim, sim, sim. E é o que eu te falei, no começo, num primeiro momento, era muito mais difícil. Hoje você percebe que as pessoas elas estão mais. Existem assessorias, né? Empresas que Claro. montam assessorias astrológicas só para trabalhar com empresa, né? Sim. Então, por E exemplo, gente profissional, né, nessa área, né? Você pode. exatamente. Na área de investimento, tem um monte de empresa que hoje tem consultorias, né? Astrológicas para ver se ele investe em tal coisa. Então, assim, tá, tá abrindo, né, o espaço É, aí. e está sendo levado a sério.